o caso contra uma política ativa de estabilização. Vamos voltar aqui, né, e lembrar que até o momento, a gente estava falando, né, daqueles que são a favor de uma política ativa de estabilização. Então é a política utilizando os instrumentos de política monetária e política fiscal para estabilizar a economia, seja num boom, seja numa recessão. A ideia é o governo interferir na economia, interferir na demanda agregada. Agora, o segundo caso é o caso contra uma política de estabilização, ou seja, alguns economistas vão defender a ideia de que o governo não tem que ter uma política ativa de estabilização de maneira forte. Vamos ver o que isso significa aí do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático a partir dos exemplos que o Menkil apresenta. Alguns economistas argumentam que o governo deveria abster-se do uso ativo das políticas monetária e fiscal para tentar estabilizar a economia. Então, na economia nós temos aqueles que são a favor do uso das políticas monetária e fiscal para estabilizar a economia, mas também temos os economistas que são contra o uso ativo dessas políticas para estabilizar a economia. O que eles afirmam? Eles afirmam que esses instrumentos de política eles devem ser usados para atingir objetivos de longo prazo, como um rápido crescimento econômico e baixa inflação, mas que a economia ela deve ser deixada livre para lidar por si própria com as flutuações de curto prazo. Então, a ideia dos economistas contra essa ação ativa é, olha, no longo prazo, para dar um destino de crescimento econômico sustentável, de uma inflação baixa ao longo de um determinado período, você pode utilizar esses instrumentos. Mas flutuações de curto prazo, choques de curto prazo, qual é o argumento? É deixar que a economia, que as forças de mercado, elas mesmas se estabilizem por si só. Querendo ou não, esse é o argumento lá antigo, né, que a gente viu também nos primeiros capítulos, e muitas vezes se utiliza a expressão lá da mão invisível no mercado, né? Ou seja, diante de um forte choque no mercado, tanto para cima como para baixo, o próprio mercado se estabiliza a partir da mão invisível, a partir das suas ações naturais, né? Digamos assim, elas se estabilizariam. Então veja, embora esses economistas eles possam admitir que as políticas monetária e fiscal são teoricamente capazes de estabilizar a economia, eles duvidam, portanto, que isso possa ocorrer na prática. Então, esse é o argumento. O principal argumento contra as políticas monetária e fiscal ativas é de que estas afetarem a economia com um grande atraso. Como vimos, a política monetária ela funciona pela alteração das taxas de juros que, por sua vez, vão influenciar as despesas de investimento. E aí a crítica está justamente no time, né? Ou seja, existe um delay, né? Existe um tempo em você tomar a decisão e a decisão fazer algum efeito. Veja, mas muitas empresas, elas, por exemplo, planejam seus investimentos com grande antecedência. Portanto, a maioria dos economistas acredita que leva pelo menos 6 meses até que os efeitos das mudanças na política monetária se façam sentir sobre a produção e o emprego. Então, o Banco Central toma uma decisão hoje, né? Por exemplo, aumentam a taxa de juros hoje, esse efeito da elevação da taxa de juros vai ser sentido talvez daqui 6 meses. Além disso, uma vez verificados os efeitos, eles podem muitas vezes durar por diversos anos. Então, os críticos da política de estabilização argumentam que, por causa desse atraso, o Banco Central, o Fed, não deve tentar fazer a sintonia fina da economia. Isso estamos falando, a sintonia fina da economia, portanto, refrear essas flutuações no curto prazo. Afirmam que o Fed frequentemente
reage tarde demais a mudanças nas condições econômicas e que, como resultado, acaba sendo mais a causa do que a cura para essas flutuações econômicas. Então, aqui o argumento dos que são contra a ação ativa é de que, quando o Banco Central interfere, ele atrapalha a tal da mão invisível no curto prazo dos ajustes da flutuação e, consequentemente, essa intervenção causa muito mais problema do que solução. Então, digamos assim, seria uma intervenção maldita que traria efeitos negativos sobre a atividade econômica. Esses críticos defendem uma política monetária, portanto, passiva, como crescimento lento e regular da oferta de moeda. Então, defendem, no curto prazo, que as autoridades monetárias elas não interfiram. A política fiscal, defendem esses, também agem com atraso. Mas, ao contrário do atraso da política monetária, o atraso da política fiscal pode ser atribuído em grande parte ao próprio processo político. Então, veja, nos Estados Unidos, a maioria das alterações das despesas do governo e nos impostos precisa ser apreciada por comissões da Câmara e do Senado, ser aprovada por ambos os órgãos do Legislativo e, por fim, sancionada pelo presidente. Isso ocorre no Brasil. Portanto, por exemplo, a política fiscal, que tanto é o gasto como a arrecadação de um governo, está na mão do Poder Legislativo, que tem um certo tempo para tomar as suas decisões. Em geral, tanto no caso americano como no caso brasileiro, essa decisão ela leva tempo, portanto pode levar alguns meses, alguns anos, para que mudanças de comportamento, tanto da arrecadação como no gasto, sejam feitos. Então veja, o processo também pode levar meses e alguns anos. Quando finalmente ocorre lá a mudança na política fiscal e fica pronta para ser implementada, por exemplo, as condições da economia já podem ter mudado substancialmente. Portanto, você tem uma certa lentidão nessa máquina governamental que faz com que a política fiscal ela também seja lenta. Então, a política monetária ela é considerada também lenta, pode levar pelo menos 6 meses para tanto, digamos, uma queda nos juros fazer efeito, como uma elevação nos juros também fazer efeito. E a política fiscal tem aí, está permeada por um lamaçal de processos políticos que muitas vezes fazem a política fiscal também ser uma política considerada lenta. Esses atrasos nas políticas monetária e fiscal, eles são um problema, em parte, porque as previsões econômicas são altamente imprecisas. Então, se os que fazem as previsões pudessem prever com precisão as condições da economia com um ano de antecedência, então aí, claro, você teria os formuladores de políticas monetárias e fiscal, eles poderiam tomar suas decisões com base em um determinado futuro esperado. É claro que tanto o governo como o Banco Central, eles tomam decisões baseadas numa expectativa de futuro. Mas é claro que nada mais é do que uma expectativa. Por quê? Porque as previsões econômicas elas são altamente imprecisas, ou seja, você tem um erro monumental nas decisões, igual do nada surge uma guerra. Então todo o planejamento e a previsão econômica vai por água abaixo. Então é claro que essa perspectiva ela também tem um lado que ela está correta. Por isso que é difícil criticar demais e elogiar demais, tanto aqueles economistas que defendem uma intervenção ativa, quanto aqueles que não defendem. Hoje, na minha perspectiva e analisando a realidade concreta, principalmente de um país como o Brasil, cheio de instabilidades, é que ambos os lados, em determinado momento, são corretos. E esse lado aqui também é verdadeiro. Ou seja, a forma como você também faz política monetária e política fiscal na economia atualmente tem as suas limitações gravíssimas de tempo, as suas limitações de como ela vai ter um impacto de fato real ou não na economia. Enfim, tudo isso gera uma complexidade e aí, claro, alimenta a ideia dos economistas que consideram que a política ela tem que ser passiva no curto prazo, sobretudo para estabilizar flutuações na demanda agregada. Nesse caso, os formuladores de política poderiam estabilizar a economia apesar dos atrasos enfrentados. Na prática, contudo,
as grandes recessões e previsões chegam sem muito aviso. Então veja, a realidade, isso aqui é verdade, ou seja, recessões, depressões e às vezes o boom também chega sem muito aviso, chega de maneira às vezes inesperada. O melhor que os formuladores de política, portanto, podem fazer dentro dessa perspectiva a qualquer tempo é reagir às mudanças econômicas à medida que eles ocorrem. Na verdade, os economistas que defendem uma política mais passiva, eles defendem o uso desses instrumentos para fazer transições e para fazer mudanças substanciais no longo prazo, como, por exemplo, tentar utilizar esses instrumentos para, no longo prazo, construir uma política, digamos, de crescimento econômico sustentável que permita o país crescer de maneira contínua, e deixando de lado, por exemplo, esses efeitos de curto prazo, essas flutuações